mas eu queria fazer uma recapitulação de todos os vídeos que já passou aqui no canal. Uma recapitulação não, menos que isso. Uma forma de revisão e literalmente dando a outorga final do resultado de que cada um significa, né? Dizendo diretamente o que cada um quis dizer, só para via de certeza, né? O primeiro vídeo que a gente fez nessa saga de vídeos foi o Lâmpadas do Corpo, onde a gente fala sobre o ensinamento de Jesus, que nos ensina a cuidar dos olhos, mais especificamente nos ensina a cuidar da forma com que iluminamos as coisas, entendemos sobre as coisas. E ali eu expliquei de que Jesus nada mais, nada menos nos está ensinando, mais do que meramente, simbologicamente, a nos ensinar a lançar luz sobre a realidade tal como ela é, mas também sobre a qualidade da nossa iluminação, quase que indiretamente uma forma oriental de se dizer da nossa expansão de consciência sobre a realidade. Em resumo, era isso que eu queria dizer sobre o vídeo da lâmpada do corpo. O segundo, das lâmpadas do corpo. O segundo vídeo que a gente tratou foi do dom do presente. O Dom do Presente foi um livro que também foi dedicado ao ensinamento do Mestre, Jesus de Nazareno, sobre passar um dia de cada vez, sobre abraçar o renovo contínuo dos dias, né? E nos relacionarmos bem com esse tempo que se chama presente. E o quão arriscado e se lançar sobre sorte, ficar jogando sempre nossas expectativas no dia de amanhã para nos sentirmos realizados ou planificados. E tudo que nós temos é o hoje, para formularmos um novo passado e criarmos um novo futuro, né? Isso foi trabalhado no último vídeo, nesse último vídeo não, no vídeo do dom do presente, né? E o outro, depois desse, o terceiro vídeo foi agradar aos homens ou fazer o certo, onde a gente teve a seguinte recapitulação sobre a vida de Jesus, do como ele teve mais foco naquilo que poderia produzir mais frutos ao seu ministério, aqueles que estavam nas zonas mais, entre aspas, periféricas, na marginalidade do destratamento social, enquanto aquelas pessoas estavam mais dispostas, predispostas a atenderem aquilo que o próprio mestre estava propondo nos seus ensinamentos, do que as pessoas religiosas, que o perseguiam. E o quão Jesus, de certo modo, só respondia quando eles abordavam o próprio mestre, em grande parte do seu ministério, né? Então, sobre essa atenção maior que Jesus dava pelo certo e sobre o mínimo esforço que Jesus fazia para ser compreendido. Na verdade, ele toma certas atitudes que dificultavam ainda mais ser aceito, acolhido e compreendido pelos seus opositores. E Jesus parecia não esperar a aprovação daqueles que não quisessem entender, né? Então Jesus tinha esse foco, essa maturidade, cujo qual a gente deve se espelhar quando se tratar de fazer o certo, sem esperar convencer ninguém, ou, melhor ainda dizendo, sem esperar receber compreensão de ninguém. E o outro vídeo que a gente falou, depois do terceiro vídeo, foi viver de forma leve e versátil. Aqui eu falei especificamente do ensinamento de Jesus de Nazaré quanto a sua apelação em dizer que devemos ser como pombas e serpentes no nosso modo de agir? Não, no nosso modo de viver, da forma como a gente leva a vida. E eu tentei falar, talvez não tenha ficado claro, que viver como uma pomba é literalmente viver uma vida sem predação, ou melhor dizendo, sem ganância, ou melhor dizendo, sem estar muito agarrado a objetivos. Viver um dia leve, um dia de cada vez. Isso era o sinônimo da simplicidade da vida de uma pomba. Não é um animal muito predatório, e literalmente é um animal que você não vê tanta ambição existencial, que nem você vê um leão por sua vida de caça mais complexa. A pomba ela tem um estilo de vida totalmente simples, sem muita ambição
sem uma forma predatória, quase que não sei essa palavra, né? A gente vê que os outros animais têm uma vida totalmente mais baseada, e cada coisa, cada detalhe pode interferir na sua cadeia alimentar e tal. E a pomba, simplesmente, ela pode viver na urbanização, com outros lugares remotos, comer de qualquer coisa que acha, e isso já é o suficiente para viver um dia de cada vez, sem qualquer alvo específico de predação e tal. Então, esse era o sinônimo de pomba. Essa pacificação não era porque simplesmente simbolizava a paz, mas era porque ela não tem o que perder tanto, já que ela não acumula tanto. Deixa eu dar esse símbolo mais ou menos assim. Então essa simplicidade, viver uma vida sem ambições, uma vida de cada vez. Hoje em dia a gente faz até brincadeira com a ideia de pombo, né? E a serpente, já que especificamente estava falando muito da pomba até agora, e a serpente especificamente significa nossa versatilidade. Tecnicamente os antigos diziam isso para que a gente não precisasse de muito para cumprir com aquilo que nos espera. Como a serpente, que não tem braço, não tem asas, não tem nadadeira, não tem garras, não tem presas, mas ela presas de osso e tal. Ela tem sim aquelas coisas que vêm da sua gengiva e tal, venenosas. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Para dilacerar, tal, rasgar a carne, quebrar a carne, ela não quebra, tanto que ela engole inteiro, né? Mas veja, a serpente do jeito que ela é sinônimo de caça e de animal predatório. Porque ela faz dos seus limites, ela regula toda a sua vida conforme os seus parâmetros. Ela não tenta caçar que nem um tigre, ela não tenta pescar que nem qualquer animal aquático, um jacaré. Ela moldou toda a situação vitalícia a si mesma para corresponder com a vida da melhor forma possível. Esse é o sinônimo de prudência. É quando você age com as circunstâncias conforme exatamente as circunstâncias pedem de você, dando o que você tem como suficiente para a realização de alguma obra. Esse é ser prudente. A galera diz que prudência é agir certo na hora certa, do jeito certo. E precisamente a serpente sabe disso como animal que ela é. Ela, embora não tenha braços, que nem um macaco, sobe muito bem no árvore. Ela não tem escamas, nadadeiras que nem peixe, mas nada velozmente na água. Embora ela se arrasteje, né? Ela sempre tem como proceder bem seu caminho sem ser tão alvo fácil para os outros. Então, seu estilo de vida, por mais que pareça vulnerável e desproporcional ao seu corpo, ela, com aquela desproporção, tomou a realidade e a inverteu a seu favor. Isso é ser versátil ou prudente que nem a serpente, segundo Cristo. Então Cristo nos ensina que não devemos ter ambições na vida que nem a pomba, e devemos saber que temos o suficiente para atendermos às circunstâncias conforme as circunstâncias nos exigem, que nem a serpente. Não procurarmos botarmos nossas expectativas em coisas que não temos, em coisas que nos faltam, mas sempre a constar como suficiente aquilo que já temos. E que somos adequados a viver uma vida que só a nós nos cabe viver, com simplicidade, e isso é a astúcia, não a malícia que você tem em ficar esperto com algum mal que pode ocorrer ou não. Eu sei que isso aqui eu delonguei porque eu queria esclarecer mais. O outro vídeo era de Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, falando sobre a nossa forma de justiça, em que eu falo que o mestre tem por objetivo, né, nos ensinar a ser coerente no nosso julgamento e usarmos mais da vara da justiça para nos proporcionar retidão do que para dar nome e número aos passos alheios. Jesus fala que a verdadeira justiça ela só de fato é eficaz quando nos torna melhores, não simplesmente quando nos dá consciência dos passos alheios, mas quando usamos aquela vara ao invés de contar os passos das pessoas para nos deixar mais reto, nos aprumar. Então, esse é o único conceito de validação de justiça que
que Cristo quer que exerçamos e Ele nos ensina, né? Ele vai paralisar isso com aquele ensinamento, com aquele símbolo. Tirar a trave do olho para enxergar o cisco no olho do irmão. Certo? Alice, pode descansar um pouquinho. Vídeo, podcast, como ser uma criança, a gente falou sobre por que Jesus diz que das tais é o reino de Deus. Na verdade, daqueles que se fazem como criança é o reino de Deus. E a gente falou sobre a virtude do reino de Deus ser uma coisa que acontece na vida hoje e agora, não somente foca no amanhã. É um efeito de vida virtuosa que a gente pode ter hoje. E a gente falou também sobre o que é possivelmente essa tratação de ser como uma criança. E uma das coisas que a gente falou, claro, é a inocência na maldade. A falta de culpa na maldade, claro, né? Mas também o estilo de vida. A criança, de fato, não tem, de novo, vai repetir os mesmos valores que já falei muitas vezes. Você raramente vai ver uma criança por pesar um futuro nas suas costas. Ela simplesmente amanhece, brinca e tenta usufruir daquele dia até que ele acabe. E se no outro dia seguinte, adivinha o que ela vai fazer? A mesma coisa. Ela tenta usufruir do seu tempo com a pureza e o desfrute de forma genuína. Agarra cada dia em sua novidade e, por isso, e consequentemente, seus estímulos de aprendizagem e de desenvolvimento sempre está ativa. Primeiro, claro, porque uma genética ela ainda é criança, isso é natural do seu ser, né? Enquanto ainda desenvolvendo. Mas Cristo nos convida a gente, já velho, barbado, ser como tal. Em outras epístolas a gente citou também que o apóstolo Paulo vai nos dizer que nosso espírito deve se renovar dia após dia, a cada dia. Ou seja, nos fazermos novo a cada amanhecer, a cada dia. Agarrar a vida, se a gente juntar com o ensinamento de Cristo, em sua novidade. Porque assim nunca envelheceremos. A gente poderá envelhecer na nossa carne, mas nosso espírito sempre estará na prontidão do novo. Estaremos dispostos a nos relacionarmos com a vida na pureza e desenvolvermos em nós um ser que sempre está pronto para crescer e aprender. Assim como é uma criança. E assim a gente vive uma vida não somente mais saudável, mas potencialmente poderosa para o desenvolvimento, crescimento e evolução do ser. E assim Cristo nos ensina a agarrar os nossos dias com pureza como a criança agarra. E com a novidade festiva, como a criança também faz. A criança não se atém a obrigações, não se limita a elas, né? Então esse é, pelo menos encurtadamente assim, o que eu quis dizer naquele vídeo sobre o que precisamos ter como criança. Uma parte nossa sempre nova, sempre disposta a crescer. E o segundo não, esse aqui era o... E no nosso vídeo, verbalizando a existência como os antigos, deve ser o 7º, é proposital a ideia de verbalizando, na ideia de que eu estou conversando ou falando sobre a existência como os antigos, ao mesmo tempo usando o termo verbo, que é para falar do próprio verbo, que é a luz de toda a existência, o desenvolvedor de toda a existência, segundo o cristianismo, o judaísmo em algum ponto, a própria filosofia estoica, grega também. Então, verbalizando nesse sentido de trocadilho. E nesse vídeo eu procuro tratar sobre o lado do verbo, o lado de Cristo antes da sua encarnação, durante a sua encarnação e pós sua encarnação, como verbo, né? E como a gente deve ler a criação e todas as coisas que estão diante de nós como um fruto do próprio verbo e do desenvolvimento do próprio verbo, como todas as coisas existem em Deus e como Deus se doa de si mesmo para que suas criaturas vivam nele e para ele. O qual ele fertiliza a nós em si para que frutifiquemos também nele. E a única coisa que pode interromper isso é o pecado. E contudo, de certa forma, está pelo verbo conectado, entrelaçado, que nem esse colarzinho aqui. Cada coisa pode ser uma criatura viva, cada miçanga, cada bolinha, que nem esse rosário. E o verbo é esse cordão que entrelaça e faz e dá o sentido de um colar ou de um rosário, como objeto aqui. Como a gente estava tratando sobre
cordão, sobre o rosário, o verbo é como se fosse pequena composição entre as peças e o próprio cordão. Separadamente, cada um é cada qual. Mas quando se unem em total, eles cumprem a ideia de cordão. Quando todas as peças se unem e tal. E o verbo é justamente isso, que entrelaça tudo em uma coisa só, em uma só razão. E essa coisa, e esse ser, e essa razão é o próprio Deus. É o próprio verbo. Então, assim como esse cordão faz sentido isso virar um rosário, assim o verbo faz sentido a criação ser o que é, em Deus. E Deus está em tudo está em Deus. Porque faz as coisas se padronizarem como são e cumprirem suas diretrizes exatamente como as vemos. Estamos vendo. Então a gente falou sobre essa perspectiva do verbo, sobre esse lado da personalidade de Cristo e de Deus, que é o verbo, não é? E sobre como a gente está cercado de Deus e da vida que Deus governa, né? Então, no outro vídeo nosso, depois desse, a gente falou sobre nossa ligação com a natureza, pegando guincho com o verbo. E a gente falou sobre a criação clamar, a gente citou Paulo, quando diz que a criação, juntamente com o nosso espírito de mediação, pede a Deus sobre o momento em que vamos ser adotados por Ele, ou seja, na transformação do nosso corpo, desse corpo, para o corpo de glória. E a gente falou um pouco mais sobre essa conexão com a natureza, ainda lembrou um pouco sobre o verbo, mostrando que, de fato, a ideia do cristianismo sobre a nossa ligação com tudo que há, com tudo que foi criado, com a vida que há na Terra, é verdadeira. E é uma coisa não pagã, e sim cristã, que o paganismo às vezes tenta nos tirar. Falamos um pouco sobre ter atenção, sobre nos envolvermos com a natureza, etc e tal, sair para meditar, orar em campo, olhar e ler a natureza como pregadora de Deus, etc, como diz os próprios Salmos. E a gente falou sobre essa conexão pessoal que a gente pode ter com a natureza, cumprindo o título de Filho de Deus, hoje também, como será em plenitude no amanhã, né? E o último, cuidado com o templo do Espírito. Esse é o mais recente, onde a gente fala sobre, assim como a gente falou da tratação em nosso cuido com a natureza de forma externa, isso participar do nosso culto a Deus, segundo o nosso título de Filho de Deus, a gente ter que cuidar do nosso próprio ser, do nosso próprio templo e corpo, do templo do Espírito de Deus, daquilo que nos conduz, né? Então a gente fala sobre isso, não somente, a gente aproveitou aquele ensejo que Paulo constrói ao falar da sexualidade, né? Dizendo que o corpo é templo do Espírito, portanto não deve se comportar de qualquer forma, para falarmos da natureza do pecado que vem obstruir esse corpo, né? Esse tabernáculo para o Espírito de Deus. E que a gente deve ter outras cautelas, como a glutonaria, o sedentarismo, e que investir em coisas que deixem são esse corpo e mais preparado, de fato é também planificar o reino de Deus em algum ângulo, em alguma natureza nas nossas vidas. Nesse vídeo a gente falou, essa era a intenção, pelo menos, que eu tinha ao formular esse vídeo, de como também ter atenção com aquilo que vivemos, comemos, acordamos, dormimos, meditamos ou deixamos de meditar, oramos ou deixamos de orar, pode nos trazer benefícios já, e com as coisas naturais tem que ser enraizadas nas coisas sobrenaturais, e as coisas sobrenaturais enraizadas nas coisas naturais, certo? E essa foi a nossa recapitulação sobre os últimos vídeos.